Sabe aquela batalha interna que todo mundo trava? De um lado, a timidez que nos segura, do outro, a ousadia que nos empurra para frente. Mas e se a timidez for, na verdade, uma forma de egoísmo? Nessa análise, a gente vai desvendar por que a coragem é uma arma tão poderosa e, o mais importante, como podemos aprender a usá-la. Vamos mergulhar nisso. A primeira pergunta que a gente precisa fazer é: por que, afinal, a timidez nos sabota? Muitas vezes a gente confunde com educação ou cautela, mas a verdade é que ela nasce do medo. É uma autossabotagem que nos paralisa justamente quando a ação é mais necessária. Aqui a gente vê a diferença fundamental. A timidez é totalmente autocentrada, sabe? É um foco interno paralisante sobre o que os outros vão pensar de nós. Isso, claro, gera hesitação. Já a coragem tem o foco para fora. Ela projeta uma autoconfiança que, ironicamente, deixa todo mundo ao redor muito mais à vontade. Vamos começar pelo nosso estado padrão. Para a maioria das pessoas, a timidez não é a exceção, é a regra. É um hábito que a gente aprende para evitar conflito, para evitar tensão. Mas qual é o custo real disso? A fonte define a timidez de uma forma bem direta. Não se trata de uma preocupação real com os outros, mas sim de uma preocupação com nós mesmos. É o medo do que pode acontecer, do julgamento alheio. No fundo, é uma espécie de disfarce para o nosso próprio ego. E essa metáfora do leão e da lebre é simplesmente perfeita. O leão, com sua ação direta, poderosa, não hesita. A lebre, pelo contrário, na tentativa desesperada de evitar o perigo, acaba tropeçando e caindo direto na armadilha. A hesitação cria os seus próprios perigos. Ok, agora vamos para a solução. Se a timidez nos aprisiona, a audácia nos liberta. Ela tem um poder quase mágico de cativar as pessoas, de influenciar de um jeito que a cautela jamais conseguiria. Pensemos no exemplo de Casanova, um dos maiores sedutores da história. O segredo dele não estava só no que ele dizia, mas na forma como agia. Era uma entrega total, uma ação decisiva e, o mais importante, uma ausência completa de dúvida. Essa falta de hesitação era simplesmente irresistível. E aqui está o pulo do gato. No momento em que um sedutor hesita, a outra pessoa percebe o jogo, e o encanto se quebra. A audácia, por outro lado, mantém a atenção focada para fora. Ela nos tira das nossas próprias incertezas e nos contagia com a confiança do outro. Agora, o que é realmente interessante é que a ousadia não é um dom, é uma habilidade que se cultiva. Até mesmo Napoleão, que era socialmente desajeitado, teve que aprender a ser ousado no campo de batalha. Ele percebeu que a audácia podia torná-lo maior do que sua própria estatura física. E Maquiavel resumiu isso séculos atrás de forma brilhante. Ele descreve a sorte como uma mulher que não responde aos cautelosos, mas se entrega àqueles que a tomam com audácia, com ferocidade. É uma ideia poderosíssima que ecoa até hoje. Certo, a teoria é fascinante, mas como a gente aplica isso? Como começar a forjar a nossa própria coragem? Bom, a resposta é simples, na prática. E o campo de treinamento ideal é o mundo das negociações. É aqui, principalmente quando se trata de definir nosso próprio valor, que a timidez mais nos custa caro. Quantas vezes a gente pede menos do que merece por medo de parecer arrogante? Pense neste exemplo incrível. Cristóvão Colombo não pediu só um financiamento. Com uma ousadia que beirava a loucura, ele exigiu um título grandioso. E o que aconteceu? A corte concordou. O preço que ele estabeleceu para si mesmo foi o preço que ele recebeu. O mestre da negociação Henry Kissinger usava o mesmo princípio. Ele sabia que quem define o ponto de partida controla a conversa. Uma exigência alta pode ser negociada para baixo, mas é quase impossível aumentar uma oferta inicial tímida. A ousadia ancora a conversa a seu favor e impõe respeito. E aqui vai uma regra de ouro. Se a ousadia criar um problema, não recue. A solução, muitas vezes, é uma dose ainda maior de ousadia. Dobrar a aposta pode transformar um erro numa demonstração de força. Mas, e sempre tem um mais, né? A gente precisa de uma nuance fundamental aqui. Se é usado o tempo todo, não é a resposta. A audácia sem controle pode ser tão destrutiva quanto a própria timidez. É uma faca de dois gumes. A história de Lola Montez ilustra perfeitamente esse paradoxo. A mesmíssima audácia que a levou a seduzir um rei e a ter um poder imenso foi a causa da sua ruína. Ela não soube controlar o próprio ímpeto, e a coragem virou crueldade.
A gente vê o mesmo padrão com Ivan o Terrível. A ousadia que o ajudou a unificar a Rússia se transformou numa paranoia violenta. Ele ficou viciado no poder da intimidação e perdeu totalmente a noção de quando a ousadia se tornava sadismo. Isso nos leva à conclusão final. A verdadeira maestria não está em ser ousado por natureza, mas em usar a ousadia como uma ferramenta estratégica, com precisão e com propósito. Então, o ponto central é este. A ousadia não deve ser um traço de personalidade constante, mas um instrumento tático. O ideal é planejar com antecedência e usar a ousadia como aquele golpe final, decisivo, que garante o sucesso. E agora, a gente chega na ideia mais estratégica de todas. Passamos todo esse tempo falando da timidez como uma fraqueza. Mas e se usada do jeito certo, ela pudesse se tornar a arma mais poderosa de todas? Aqui está a chave. Fingir timidez não tem nada a ver com ser tímido de verdade. É uma tática ofensiva. É uma forma de acalmar os oponentes, de fazê-los subestimar o alvo, para então desferir um ataque com uma ousadia que eles jamais esperariam. A fraqueza aparente se torna a maior força. E terminamos com esta provocação. Depois de entender o poder da ousadia e o perigo da timidez, a verdadeira maestria está em saber quando a aparência de fraqueza é o movimento mais forte de todos. Fica a pergunta para reflexão: quando a timidez pode ser a sua maior arma?